Bom dia, bom dia. Tiago, capítulo 3, por gentileza. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade, se todos nós cometemos muitos erros, é verdade que todos nós cometemos muitos erros, perdão. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. Um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o nosso Deus e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas e a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. E aí ele continua, né? Vou até o final, tá? Aí versículo 13. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isso vivendo honradamente, realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja, amargura e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas são a espécie de sabedoria que vem do alto. Não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Por onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Amém? Então, Tiago aqui, ele está falando para a igreja a respeito da língua, esse órgão que é tão danino e que causa tantos problemas, não é assim? E hoje, no século 21, nós temos um agravante. Bom dia, Aline, querida. Hoje nós temos um agravante, nós temos o Facebook, e rede social, e Instagram e tudo isso, né? As redes sociais em geral. Porque na rede social, as pessoas colocam o que está dentro do coração. E muitas vezes ela coloca em jogo, em risco, a própria alma. É isso que está dizendo aqui a palavra de Deus, não com relação ao Facebook e ao Instagram. A palavra de Deus aqui está dizendo a respeito da língua, né? Eu só estou fazendo um adendo para você ter uma ideia. Quantas não são as pessoas que são condenadas, que são
que tem problemas sérios na sua vida por causa da sua rede social, que não deixa de ser uma extensão da sua língua, porque a rede social você está falando, né? Falando não verbalmente, mas você está falando por escrito aquilo que vem à sua mente, não é? Aquilo que você está anunciando aquilo que você acredita. Então, a palavra de Deus aqui em Tiago diz pra gente aprender a controlar. E ele faz uma comparação que eu acho assim de uma sabedoria muito grande, né? Ele fala, é verdade, capítulo 3, já ali no início, versículo 2, é verdade, todos nós cometemos muitos erros. E se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. Ou seja, ele está dizendo aqui que todos os erros que a gente comete vêm da nossa língua, vêm do nosso falar. Porque quando a gente fala, é porque a gente já pensou. E quando você pensa, você age. Você fala e você age. Então, o meu conselho para você nessa manhã, meu amigo e minha amiga ouvinte, aprenda a dominar a sua língua. Ah, pastora, mas aqui logo embaixo está falando que é praticamente impossível. Sim, mas o único que pode te dar essa força é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem esse poder de te dar o discernimento do que falar e que horas falar. Isso também serve para aquelas mulheres que falam demais quando se refere ao seu marido. Ela fala muito, ela é irritante, ela não sabe controlar, ela não sabe a hora de parar de falar. E isso vai trazer problemas sérios para o seu casamento. Existem inúmeros exemplos que eu posso dar aqui para vocês de pessoas que não refreiam a sua língua e comem desses frutos. Inclusive, a palavra de Deus no livro de Mateus diz: por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Então, olha só a profundidade que é o poder da língua. As pessoas não têm ideia. As pessoas não têm ideia. As pessoas, eu repito o que eu repeti ontem, as pessoas falam o que é mal, as pessoas amaldiçoam a outros com a língua, as pessoas proferem maldade, palavras torpes, anunciam maldade e esperam colher o que é bom. Não vai colher, não vamos colher. Isso serve para mim, para você, para todo mundo. A palavra de Deus diz: por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Então a condenação aqui, Jesus está se referindo ao inferno, porque essa é a verdadeira condenação. Essa é a questão. Então ninguém se preocupa com a salvação. Ninguém se preocupa com o dia de amanhã, no sentido da vida com Deus, né? A gente está vivendo como em tempos de Noé, casando-se e dando-se em casamento, diz a Bíblia. As pessoas nos tempos de Noé, segundo a palavra de Deus, né? A Bíblia usa essa expressão, casando-se e dando-se em casamento. É assim, o dia a dia, sabe? Noé tá ali construindo a arca, mas eu vou casar, vou resolver minha vida, vou correr atrás, sabe? Vou fazer o que tem que fazer. Tudo isso é válido. Não é que a gente tem que parar a nossa vida por conta da vinda de Jesus ou com medo da vinda de Jesus. Não é isso. A proposta não é essa. Mas a gente tem que viver de acordo com a palavra de Deus, porque o reino de Deus se aproxima. E ninguém está vendo isso. E quando a gente fala sobre isso, nós somos fanáticos, nós somos extremistas, nós somos exagerados. Só que as pessoas precisam entender que existe uma condenação para toda e qualquer atitude que você tomarmos. E ele continua, olha que bacana. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observe também um pequeno leme que faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Quer dizer, um freio, um cavalo, né? Um animal com tamanha força,
Tanto é que esses carros de luxo, né, falar, tem, sei lá, 200 cavalos, né, a força de 250 cavalos. Você vê que a força de um cavalo é comparada, a força do carro é comparada à força de um cavalo. Olha só. Mas um pequeno objeto colocado um freio na boca dele, um ser humano consegue fazer ele ir para onde ele quiser. Consegue fazer ele dançar, não é? Nesses campeonatos internacionais na Europa. Consegue fazer ele pular no hipismo. Consegue fazer tanta coisa. Com um animal tão forte, né? Com um animal daquele faz assim com a cabeça, joga a gente longe. Não é dessa forma? Assim é a língua. É isso que Tiago está falando aqui. Está falando, olha, observem também o pequeno leme que faz o navio voltar. Quando eu fiz o cruzeiro, né, tive a oportunidade de viajar com meu esposo para comemorar o nosso casamento. Então, a gente fez questão de ir lá atrás para ver o leme, né, para ver ali do barco. Gente, é um objeto pequeno, relativamente pequeno, diante daquele tamanho. É uma coisa gigantesca. A gente até se perdeu lá dentro, né? E o leme é uma coisa muito pequena, porque aí você vê, né? Ele indo para cá e para lá. E ele conduz o navio para todo lado, para onde o piloto quer. Assim é a nossa língua, um pequeno órgão que conduz a sua alma para o céu ou para o inferno, de acordo com aquilo que você fala. Por suas palavras serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Não tem jeito. Não tem jeito. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, gente? Eu, particularmente, muitas vezes eu cometo esse erro, assim como o apóstolo, o Tiago está falando aqui. Comete muitos erros, mas a língua é uma coisa que eu procuro vigiar, sabe? Porque a língua pode incendiar, como diz aqui a Bíblia, todo o corpo. Versículo 5. Assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Quando você fala o que é mal, quando você profere mentiras, quando você profere fofoca, quando você fala do outro injustamente, quando você leva o que é mal, você vive de leve trás, você está sendo ateado pelo inferno. É pelo inferno. É pelo inferno. Está aqui escrito, olha, ateia fogo uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. É o inferno que acende uma língua dessa. E você que faz isso, você está tendo fogo em você mesmo. Em você mesmo. O mundo espiritual existe, pessoal. O mundo espiritual, ele existe. Muitas são as pessoas que não creem, que vivem só aqui de maneira terrena, correndo para um lado e para o outro, achando que nada vai acontecer amanhã. Essa promessa, essa palavra, ela é para você também que não acredita. Independente de quem crê ou não, isso vai acontecer. A palavra de Deus, ela é real. Ela é a única verdade absoluta. Ela é verdadeira. E é por isso que esse mundo tá do jeito que tá. Porque ninguém quer saber da palavra de Deus. Ninguém quer saber de controlar a sua língua. Ninguém quer saber de falar a verdade. Eu quero o meu. Eu quero garantir o meu. Eu quero a minha posição, entendeu? Eu quero garantir o meu. É isso que as pessoas querem. Ela não tá preocupada se o que ela tá falando ela vai colher ou não vai colher amanhã. Ela tá preocupada em disseminar maldade. Ela tá preocupada com ela. E isso, a palavra de Deus diz que a língua ateia fogo em uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Muito cuidado, você pode estar ateando fogo na sua própria vida, destruindo a sua vida, pelo que você fala.
Vigie suas palavras. Vigie suas palavras. Ele fala: o ser humano consegue dominar animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue dominar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Você veja que... Perdão, gente, entrou aqui uma ligação. Vejam vocês que a língua, ela causa uma destruição tão grande, principalmente, como eu disse anteriormente, que é uma coisa que eu quero explanar também, rede social. Ali você vê quantos problemas as pessoas trazem para si. As pessoas acreditam em fofoca, as pessoas acreditam em mentira e propagam a mentira. As pessoas falam em verdade e propagam a inverdade, achando que vai ficar tudo bem, tá tudo bem. Ela tá fazendo, como diz, né, a palavra de Deus em oculto, né? Ninguém tá vendo. Tudo tá sendo anotado. Tudo tá sendo visto. Fora nesse mundo também, né? Existem consequências para isso. Só que eu não estou aqui para falar desse mundo, porque esse mundo é passageiro. A palavra de Deus diz que a justiça do homem é como um trapo de imundícia, né? Mas a justiça de Deus existe, pessoal. A justiça de Deus, ela existe. Então, a palavra de Deus está dizendo: o ser humano consegue dominar o animal, mas ele não consegue dominar a língua dele. É veneno mortífero. É veneno, fofoca, intriga, maldade, maledicência, separação de casais por mentira. Quantas vezes eu atendo pessoas que falam: pastor, eu não fiz isso, mas veio um exemplo, né? Eu tô dando. Veio uma vizinha e postou lá no Facebook e colocou o meu nome, ou então falou para outra vizinha que meu marido estava me traindo. Quando eu fui ver, meu marido não estava me traindo coisa nenhuma, mas eu acreditei. E eu me separei do meu esposo. É um veneno mortal. Só que, como tudo que a gente planta, a gente colhe, ela não é veneno mortal só para destruição de outros. Ela é veneno mortal de destruição para você. Para você que propaga isso. Nós temos que tomar muito cuidado e viver, como eu disse ontem, de maneira digna, de maneira honrosa. Às vezes ela é veneno, ela é cheia de veneno mortífero. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso uma mesma fonte de água doce pode jorrar água amarga? Tem como? É por isso que eu tô falando. As pessoas, eu vejo tanta gente enganada, sabe? Nós não somos perfeitos e aqui nós não estamos querendo dar lição de moral para ninguém, porque nós não somos perfeitos. Nós cometemos inúmeros erros também. Só que a Bíblia tira um espaço para falar da língua. Da língua. A Bíblia aqui não está falando da mão, do pé. Ela está tirando um espaço para falar da língua. Ela está falando que é destruidora. Ela é destruidora, ela destrói casamentos, ela destrói amizades, ela destrói famílias, ela destrói casamentos de anos, ela destrói tanta coisa. Tanta coisa. É um mundo, tá escrito aqui, um mundo de maldade. É um mundo de maldade que ateia fogo no corpo. Controle o que você fala. Senão você vai estar tendo fogo no seu próprio corpo. Vigie as suas palavras, para que você não ateie fogo no seu próprio corpo. E ele pergunta: acaso uma mesma fonte de água doce pode jorrar água amarga? Pode a figueira produzir azeitona e a videira produzir figo? Quer dizer, o engano que eu estou falando para vocês aqui, que me deixa muito intrigada, são as pessoas que dizem ser de Deus. Ela fala, ela anuncia que ela é cheia do Espírito Santo, que Deus é com ela,
que Jesus é com ela. Glória a Deus, Deus é comigo. Anuncia em rede social, anuncia para outras pessoas, né? Com aquela hipocrisia pertinente a pessoas que estão no inferno. Acaso pode uma fonte boa jogar água amarga? É mais uma comparação que a palavra de Deus está falando quando Jesus disse: não tem como uma pessoa ter o Espírito Santo, dizer que tem o Espírito Santo e praticar atos de maldade. Os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, como é que a gente vai saber quem é verdadeiro e quem é falso quando o Senhor não tiver mais? Ele falou: olha os frutos. Olha para os frutos. E os frutos consistem na vida da pessoa. Não só na vida física, mas na vida do que ela fala, do que ela faz, do que ela vive. A vida por um todo. A gente tem que analisar. Então, aquela pessoa maledicente, maldosa, fofoqueira, invejosa, caluniadora, mentirosa. Mas ela fala que ela é cheia do Espírito Santo. Porque ela faz, sei lá, atos de caridade. Um exemplo. Porque ela abraça o outro, porque ela beija, porque ela... Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muitas pessoas que querem usurpar outras ou querem ter um cargo de importância, ela também faz isso. Ela beija, ela abraça, come pastel junto, sim ou não? Entendeu? Muitas vezes com interesse. Mas o que ela fala? O que sai dela? Como que é a vida dela? É isso que a palavra de Deus está falando. Não tem como você dizer que é cheio de Deus. Eu sou cheio. Eu sou cheia de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus maravilhoso. Aí você escreve lá no Facebook: Deus maravilhoso. Deus glorioso. Que bênção. Bom dia, bom dia. Mas você maldiz com a sua boca. Pode. Ele está fazendo uma pergunta. Eu quero que você faça essa pergunta para você. Pode a figueira produzir azeitona e a videira produzir figo? Tem como de um pé de banana sair maçã? É o pé de banana. Vai sair maçã daquele pé? Aí ele pergunta: uma fonte de água doce pode jorrar água amarga? O mar, por exemplo, uma fonte de água amarga, né? Amarga, salgada. Você vai beber água doce dali? Tem como? Tem como você beber água do mar doce? Não tem como. Então, a gente tem que parar de viver na mentira e nos autoanalisarmos e vermos o quanto nós precisamos da misericórdia de Deus para nos corrigirmos enquanto há tempo. Porque a palavra de Deus está dizendo que a língua é destruidora e vai destruir você, vai destruir a mim, vai destruir a nossa vida. Por mais que nós exteriormente venhamos praticar atos de bondade, se nós não controlamos a nossa língua. A Bíblia diz que ela é um veneno mortal. E esse veneno mortal, como eu disse anteriormente, é para destruir famílias, para destruir casa, para destruir filho, para destruir tudo. E destruir a si mesma. E destruir a si mesma. Nós temos que tomar cuidado, meus queridos. Minha mãe está dizendo: as palavras do justo são como a fina prata, o coração do perverso não tem valor algum. Pode ser. Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca, é isso que diz a Bíblia. É isso que diz a Bíblia. Gente, não tem como enganar. É só quem não vê, quem não quer ver mesmo. A boca fala do que está cheio o coração. E esse falar não é só falar. Porque é o que eu estou dizendo a vocês, existe a hipocrisia. A pessoa fala, isso aqui... Já viu aqueles memes? Não sei se você já viu. Oi, amor, tudo bem? Tudo bom? Não sei o quê. Aí vira as costas. Ai, começa a falar mal. Né? Um exemplo. Você está plantando maldade para você mesmo. Não seja assim. O apóstolo Paulo diz: viva dignamente. Não sejamos assim. Não venhamos agir dessa forma. Isso não é digno da vida de um cristão. É digno de uma pessoa mundana. É digno de uma pessoa má.
mas não é digno da vida de um verdadeiro cristão. Acaso pode uma fonte de água doce jorrar água amarga? A palavra de Deus está dizendo. Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Amém? Então, vou parar por aqui porque a gente se excedeu um pouquinho. Eu demorei 10 minutos para começar, né? Esperando o pessoal chegar. E eu sei que vocês têm que trabalhar. Mas o que eu quero deixar, a mensagem que eu quero deixar aqui para você, finalmente, é essa. Mateus 12, 33. Não precisa abrir não, só para concluir. Uma árvore é identificada pelos seus frutos. E 37 diz: por suas palavras vocês serão absolvidos. E por suas palavras vocês serão condenados. É pela palavra, pessoal. Você já parou para pensar nisso? É pela minha, é pela sua palavra. Você não tem medo, não? Eu tenho. Você não tem temor, não? Eu tenho. Eu tenho. É como eu dizia ontem, né, no culto. Quantas são as pessoas que dizem assim: você não é ninguém para me julgar. É Deus quem me julga. Meu Deus do céu, piorou. É pior. É melhor ser julgada por homens do que ser julgada pelo próprio Deus. Será que as pessoas não entendem que isso é mais um dito popular, falácia satânica? O que importa é meu coração. A pessoa tá podre, a pessoa tá, entendeu? Disseminando maldade, falando que é mal, fazendo que é mal, fazendo intriga, aquela pessoa fofoqueira, pessoa má, mentirosa, que vive pelos seus próprios preceitos. Ninguém para me julgar. O que importa é que Deus, conhece meu coração. Ele conhece mesmo. Ele conhece mesmo. Tenhamos cuidado com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente é de verdade. Porque a língua é um pequeno órgão que incendeia o próprio corpo, leva o corpo todo para o inferno. Isso não é para amedrontar, nem... Não, é um temor que eu tenho, né? Eu tô querendo passar esse temor para você, diante da luz da Bíblia, da bendita palavra de Deus. É nela que eu confio. Eu não vivo por falácias humanas, eu não vivo por doutrinas humanas, nem por ordem, né, humana. Não, eu vivo pela palavra de Deus. Meu temor é esse aqui, é a palavra de Deus. Vigie, amém? Vigie, porque por nossas palavras seremos absolvidos e por nossas palavras seremos condenados. A condenação existe, pessoal, por mais que você não acredite. Tudo que semearmos, vamos colher. Num tempo ou no outro. A balança de Deus, ela é pesada, sabe? Ali onde, quando o pastor estava pregando ontem a respeito de Daniel, né? Quando o profeta Daniel fala para o rei: olha, a sua balança foi condenada. Deus te pesou na balança, né? Daniel fala para o rei. Deus pesou você na balança e a balança foi condenação para você. Deus nos pesa em balança, pessoal. Ele nos pesa em balança. Creia você ou não. Você, eu, todos nós vamos ser pesados em balança. Que Deus tenha misericórdia da gente. Porque do rei, Deus não teve misericórdia. Ele morreu naquele mesmo dia. Então, que a balança do Senhor, a única maneira, como dizia o meu esposo, para nós não sermos condenados, é vivendo uma vida digna com Jesus Cristo. É Ele que vai nivelar, Ele vai nivelar a nossa balança. O julgamento, né? Uma balança, olha que bacana. A balança
ela é o julgamento, né? Por isso que o símbolo da justiça é aquela mulher com a balança, né? É um julgamento. Amém, gente? Então, que tenhamos temor do Senhor de verdade e venhamos controlar aquilo que falamos, porque da boca fala o que está cheio o coração. Seu coração fala de amor, de bondade, de fé, de vida. Você não tem maldade no seu coração, você não distribui mentira, você não anuncia fofoca, você não destrói pessoas, você não tem um coração invejoso. Sabe aquele coração invejoso, peludo, sabe? Aquele coração mau. Pede para Deus para quebrar você, para ter misericórdia de você, para mudar você, para fazer de você uma pessoa feliz, porque normalmente essas pessoas são muito infelizes. São pessoas infelizes, porque a alma dela já está no inferno, né? Está escrito aqui na Bíblia. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos faça pessoas dignas para que um dia possamos nos encontrar com Ele. É disso que se trata, a verdadeira justiça. Amém? Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus e até amanhã. Na fé, sempre. Tchau, tchau, amados. Um bom dia para vocês.